súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos uma vez mais, Senhor, pela tua igreja que está aqui reunida. Queremos te pedir, Senhor, nesse momento, que o Senhor comunique, Senhor, por meio da tua santa e poderosa palavra, Senhor, as verdades, Senhor, ao coração aqui do teu povo, Senhor. Que o Senhor aplique, Senhor, cada verdade que vai ser aqui, Senhor, pregada, ensinada, ministrada ao coração do teu povo. Nós podemos, Senhor, levar as palavras até o ouvido da tua igreja, até o ouvido dos teus filhos, mas somente o teu Espírito, Senhor, tem o poder de levar essas palavras ao coração do teu povo que aqui está. E essa é a nossa oração, Senhor. Que o teu Espírito Santo, que aqui se encontra, que ele conduza, Senhor, e leve as palavras aqui, Senhor, que vão ser ministradas ao coração do teu povo, Senhor. Que não haja coração, Senhor, resistente e duro o suficiente, Senhor, ao poder da tua graça, que nós queremos ser, Senhor, irresistível na vida do teu povo, Senhor. Que o Senhor nos conduza e que o nome de Jesus possa ser aqui, Senhor, glorificado, Senhor. Assim nós te pedimos. Amém. Você pode tomar o seu assento, irmão. Nós vamos então para a exposição do capítulo 4, dos versos 1 a 9. E o tema do nosso sermão de hoje, irmãos, é a firmeza da vida cristã. Nós vamos falar um pouco sobre a firmeza da vida cristã. Sempre como temos feito aqui nessa série de Filipenses, nós recapitulamos, um pouquinho do sermão anterior para que pegue um pouco de contexto e a gente não fique meio que voando naquilo que está sendo falado. Recapitulando então um pouquinho do sermão anterior, no domingo passado, irmãos, no fechamento do capítulo 3, nós falamos ali sobre os inimigos da cruz de Cristo. Nós aprendemos um pouco sobre essas pessoas que Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo. E nós vimos no sermão passado basicamente 3 características dos inimigos da cruz de Cristo. Nós vimos que os inimigos da cruz de Cristo rejeitam o padrão da cruz. Nós vimos que os inimigos da cruz de Cristo são dominados por seus próprios desejos. E nós vimos que a terceira característica dos inimigos da cruz de Cristo é que eles são desmascarados quando contrastados com os verdadeiros crentes. Paulo agora inicia aqui, irmãos, o capítulo 4, o capítulo final da sua carta aos Filipenses. E ele inicia esse capítulo trazendo uma exortação à igreja de Filipos. Uma importante exortação sobre a importância da firmeza na vida cristã. A igreja de Filipos, ela vivia em meio a muitas pressões, como nós vimos aqui em todos os sermões anteriores. Era uma igreja que estava debaixo de muita pressão. Ela sofria perseguição, ela sofria com falsos ensinos, ela também sofria com conflitos internos, que é o que nós vamos ver basicamente em uma parte do sermão aqui, em que Paulo está se dirigindo a Evode e a Sintique, que eram irmãs que haviam cooperado com ele no evangelho, mas que estavam agora com um problema de relacionamento entre elas. A igreja de Filipos, ela estava debaixo de muita pressão, debaixo de muita perseguição, conflitos, falsos ensinos. Dentro desse cenário, Paulo deixa evidente a necessidade de firmeza na vida cristã. Se a igreja de Filipos não fosse firme na sua vida cristã, ela se tornaria uma igreja vulnerável aos ataques de fora dela, que vinham por meio dos falsos ensinos, e ela se tornaria também vulnerável aos ataques de dentro, que aconteciam pela quebra da comunhão e pela divisão que poderia ser causada. É nesse contexto que o apóstolo Paulo exorta os crentes de Filipe, chamando eles a uma vida firme, mostrando como eles deveriam permanecer firmes no Senhor em meio a essas realidades. Dentro desse contexto de perseguição, de pressão, de falso ensino, dentro desse contexto, Paulo chama os filipenses a firmeza na vida cristã, mostrando para eles a importância de uma vida cristã firme. Paulo ele ensina que a firmeza da vida cristã, ela possui 3 exigências fundamentais.
E é isso que nós vamos ver aqui no sermão de hoje. 3 exigências fundamentais que a firmeza da vida cristã exige de nós. Vejamos uma a uma. A firmeza da vida cristã, ela exige em primeiro lugar, irmãos, unidade espiritual. A firmeza da vida cristã, ela exige em primeiro lugar, unidade espiritual. Paulo, ele mostra isso, falando de 4 verdades importantes a respeito da unidade. Veja bem, nós falamos de unidade anteriormente aqui. E se você prestar atenção dentro da carta de Filipenses, Paulo, ele tem uma preocupação com a unidade. Então parece que nós estamos repetindo algumas questões sobre unidade. Só que Paulo está repetindo questões sobre unidade dentro da sua carta de Filipos. Paulo, ele tem uma ênfase a respeito da unidade aqui. Se Paulo está enfatizando a questão da unidade, é porque era importante falar sobre unidade à igreja de Filipos. É porque a unidade da igreja estava sendo atacada. Como nós falamos aqui em um dos sermões, sempre que há uma ênfase em algum assunto, seja em um texto, em um capítulo ou em um livro, é porque aquilo é importante. E a unidade era importante para a igreja de Filipos, assim como a unidade é importante para nós, igreja do Senhor aqui. Paulo, ele nos mostra 4 verdades importantes a respeito da unidade. A primeira delas, Paulo nos mostra que a unidade começa na permanência no Senhor. Aonde começa a unidade cristã? Em Cristo, em permanecer em Cristo. No verso 1 ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados irmãos, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Permaneçam firmes em Cristo. A igreja de Filipos estava sendo atacada tanto por falsos mestres, quanto pela falta de unidade. Havia quebra de relacionamento dentro daquela igreja. Existiam problemas doutrinários, mas também existiam problemas relacionais ali. Problemas de relacionamento. Diante disso, Paulo exorta a igreja a permanecer firme no Senhor. A identidade celestial de que Paulo falou ao final do capítulo 3, exige uma postura firme dos crentes diante das pressões que lhes aconteciam. Ele diz: permaneçam firmes no Senhor. E essa expressão aqui, permanecer firmes, ela traz a ideia de manter posição sob pressão. Ou seja, se mantenham em posição quando vocês estiverem pressionados. Essa expressão permanecer firmes, ela traz a ideia de não ceder às influências externas e nem às influências internas. Ou seja, Paulo não está aqui falando de uma estabilidade natural, que acontece por obra do acaso. Paulo está falando aqui de uma resistência espiritual. E ele faz questão de deixar claro que a base dessa resistência, que a base dessa unidade é o Senhor. Permaneçam firmes no Senhor, porque estavam unidos a Cristo. Paulo exorta os filipenses a permanecerem firmes. Irmãos, a unidade, ela nasce dessa realidade espiritual, de nós estarmos unidos a Cristo. Aonde nasce a unidade da igreja? Não nasce nos nossos relacionamentos uns para com os outros primeiro. Ela nasce porque primeiramente nós estamos unidos a Cristo. É a nossa união com Cristo que deve nos fazer um como igreja. Paulo, ele fala sobre essa unidade, deixando claro, exortando os cristãos de Filipos a permanecerem firmes. A unidade, irmãos, não começa nos nossos relacionamentos uns com os outros. Ela começa na relação com Cristo. Isso é importante. Isso é importante pelo simples fato, irmãos, de que se o nosso relacionamento com Cristo é um relacionamento débil, falho, é um relacionamento fraco, isso vai se refletir na forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Se o nosso relacionamento com Cristo é um relacionamento que é um relacionamento fraco, sabe aquele relacionamento fraco, que você não se relaciona com Cristo? A tendência é que o seu relacionamento com os outros, com os seus irmãos, seja da mesma forma. A forma como nós nos relacionamos uns com os outros em igreja, reflete a forma como primeiramente nós nos relacionamos com o Senhor Jesus Cristo. É apenas o reflexo do nosso relacionamento com o Senhor. A falta desse relacionamento vai se refletir na forma em como você trata a questão da comunhão com os seus irmãos. Quando a sua comunhão com Cristo é fraca,
você passa a ver a comunhão com os seus irmãos apenas como algo rotineiro. Se a sua comunhão com Cristo é fraca, você vai olhar para a sua comunhão com os seus irmãos apenas como algo da rotina, algo que você não tem tanta necessidade. Se a sua comunhão com Cristo é fraca, você vai, irmão, acabar tendo a sua vida espiritual profundamente afetada. Se o seu relacionamento com Cristo é fraco, seu coração vai se tornar um coração insensível, um coração com falta de sensibilidade. De maneira prática, as consequências disso é que você começa a ter dificuldade de perdoar. Isso é danoso dentro da igreja. A consequência prática disso é que, além de ter dificuldade de perdoar, você tem dificuldade, ou melhor, facilidade em se ofender. Se ofende rapidamente. A consequência prática disso é que você passa a resistir. Você não cede. Você adota um coração insensível, obstinado, endurecido. A falta de unidade entre os irmãos é apenas o reflexo prático da falta de comunhão com Cristo. É o reflexo prático. É aquilo que está refletindo. Unidade, irmãos, horizontal, aqui embaixo, ela é o resultado primeiramente de unidade vertical. Se nós estamos em comunhão com Cristo, unidos a Cristo, nós vamos estar em comunhão uns com os outros e unidos uns com os outros. Paulo mostra essa primeira verdade a respeito da unidade. Veja bem, como está a sua vida de comunhão com Cristo? Hoje. Como está a sua vida de comunhão com Cristo? Você tem permanecido firme no Senhor? Você é alguém que está firme no Senhor, se relacionando com o Senhor, tendo comunhão constante com o Senhor? Como está o seu relacionamento com Cristo hoje? Isso se reflete na vida da nossa igreja. O seu relacionamento com Cristo está se refletindo na forma como você trata os seus irmãos, na forma como você trata o congregar, na forma como você trata a questão da unidade dentro da igreja. Uma segunda verdade que Paulo nos mostra aqui é que a desunião revela um coração desalinhado. No verso 2 ele vai dizer assim: peço a Evódia e peço a Sinti que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Aqui está o problema da unidade dentro da igreja de Filipos, essas duas irmãs, essas duas mulheres. E sabe o que chama a atenção aqui? Essas duas mulheres eram influentes. Não eram pessoas quaisquer, ou pessoas que haviam chegado há pouco tempo. Eram mulheres influentes. Elas haviam cooperado com Paulo na obra do Evangelho. Elas eram cooperadoras de Paulo na obra do Evangelho. E essas duas irmãs agora estavam em desacordo na igreja. Elas estavam brigadas. Elas estavam com problemas de relacionamento. Ao invés de buscar os interesses de Cristo e da igreja, aquelas duas irmãs estavam lutando por causas pessoais. Elas começaram a colocar o eu acima do outro. Elas começaram a pensar apenas em si mesmo. Elas adotaram uma postura de vida que se tornou repreensível. Estavam desunidas. Esse desacordo entre duas irmãs representava uma ameaça à unidade da igreja. E por isso Paulo está preocupado, exortando elas. Se aquelas duas irmãs permanecessem em desacordo, aquilo atrapalharia a comunhão da igreja, a unidade da igreja. Aquilo que Deus havia preparado e que era o desejo de Deus para a igreja. Evódia e Sintique não eram irmãs imaturas. E cabe chamar a atenção para isso aqui. Elas não eram irmãs imaturas. Elas não eram novas convertidas. Nós temos uma tendência de achar que quem dá problema na igreja é novo convertido. Pessoas que chegaram há pouco tempo. Pessoas que recém conheceram o Senhor. Só que aqui nós não estamos falando de novas convertidas. Estamos falando, teoricamente, de irmãs maduras. De irmãs que haviam cooperado com Paulo na obra do Evangelho. Isso deixa claro que não são apenas crentes novos na fé que causam problemas à igreja. Crentes teoricamente maduros, eles causam problemas à igreja. E às vezes eles causam mais problemas do que crentes recém-convertidos. Aquelas irmãs eram irmãs maduras.
E Paulo exorta as duas a terem o mesmo modo de pensar. Peço a Evódia e peço a Síntique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Em um contexto mais amplo aqui, você vai lembrar que Paulo fala, lá no capítulo 2, no verso 5, a respeito de Cristo. E ele diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Não era esse o modo de pensar de Evódia e de Síntique. E Paulo exorta aquelas irmãs a terem o mesmo modo de pensar, a terem a mesma mente, a terem a mesma disposição, uma mente moldada por Cristo, uma disposição moldada por Cristo. Não faltava conhecimento àquelas irmãs. O que estava faltando ali era submissão ao Evangelho. Era submissão àquilo que elas já conheciam. Irmãos, áreas não rendidas a Cristo, como o orgulho, como a necessidade de ter razão, como a dificuldade de ceder, essas áreas, quando não são rendidas a Cristo, elas revelam um coração desalinhado com o Senhor e elas sempre produzem desunião. Veja bem, orgulho, necessidade de ter razão e dificuldade em ceder sempre tem o mesmo fim. Sempre tem o fim da quebra da unidade. Sempre acaba no mesmo lugar. Toda divisão no campo da igreja, ela revela uma área onde Cristo ainda não governa plenamente. Então, quando há divisão, quando há orgulho, quando há necessidade de ter razão, quando há dificuldade em ceder, sabe o que está acontecendo ali? Existe uma área ou algumas áreas na vida de algumas pessoas que ainda não são governadas plenamente por Cristo. E porque Cristo não governa plenamente essas áreas, se abre espaço para que a unidade venha a ser quebrada. Há alguma área na sua vida hoje que Cristo não governa plenamente? Quando você olha para a sua vida, há alguma área da sua vida em que Cristo não governa plenamente? O que isso tem causado na unidade da igreja? O que isso tem causado na comunhão? O que essa área em que Cristo não governa plenamente tem afetado no meio do congregar, no meio da vida da igreja, no meio da sua vida com os irmãos? Paulo nos mostra uma terceira verdade a respeito da unidade, importante aqui. Ele nos mostra que a unidade exige tratar os conflitos. Para que haja unidade na igreja, os conflitos precisam ser tratados. Ele vai dizer no verso de número 3, a primeira parte apenas, ele diz assim: e peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres. Trate do problema delas. Ajude elas a resolverem a questão que elas têm entre si. Trate o conflito. A unidade exige tratar os conflitos. Paulo pede que um irmão ao qual ele se refere como fiel companheiro tome parte e ajude ativamente na reconciliação daquelas duas irmãs. Você consegue prestar atenção aqui, que Paulo não trata a solução do problema como algo automático? Paulo não diz assim: não, nós estamos com um problema entre Evódia e Síntique, mas vamos deixar que o tempo vai resolver. Com o tempo a situação vai ser solucionada. Não, de alguma maneira isso vai... Paulo não trata o problema assim. Ele diz: olha, fiel companheiro, eu peço que você ajude elas, que você seja um mediador entre elas, alguém que vai trabalhar para que haja reconciliação entre essas duas irmãs. Paulo ele não trata o problema da igreja como algo que se resolveria de modo automático. O tempo não resolve problemas. Olhe para mim, o tempo não resolve problemas. Não, com o tempo esses problemas irão se resolver. Eles não irão se resolver. A tendência é que eles piorem com o tempo. A tendência é que os problemas, se não tratados, eles cresçam de uma maneira que podem perder o controle. O tempo não resolve os problemas, ele aprofunda ainda mais os problemas. Paulo ele envolve aqui terceiros. Ele chama a responsabilidade. Ele direciona aquilo que deveria ser feito. Paulo ele trabalha de maneira intencional para proteger a unidade da igreja. Ele envia um homem da sua confiança para tratar como mediador daquelas duas mulheres. Conflitos ignorados, irmãos, sejam na vida da igreja, sejam na nossa vida ordinária, eles não ficam neutros. Nenhum conflito ele vai ficar neutro. Seja conflito de igreja, seja um conflito fora do âmbito da igreja, esses conflitos eles não ficam neutros, eles se aprofundam. Eles se aprofundam internamente. Eles não afetam somente a nós,
eles passam a afetar outras pessoas. A ausência de ação nesses casos já é uma forma de divisão. Se Paulo apenas assistisse o que estava acontecendo, sem tomar uma atitude, Paulo estaria cooperando para que houvesse divisão na igreja de Filipos. A simples negligência já era uma permissão para a divisão. Aqui há algo que revela muito sobre os crentes maduros espiritualmente, irmãos. Algo importante aqui que revela muito sobre os crentes maduros espiritualmente. Tanto os que se envolvem nesse processo como reconciliadores, como aqueles que se submetem a esse processo, revelam maturidade em sua vida espiritual. A unidade, ela precisa e exige tratamento. E sabe aonde você vai identificar um crente maduro espiritualmente? O crente maduro é aquele que se coloca à disposição para ser o mediador, para solucionar o problema, para terminar com a questão da divisão. Só que o crente maduro espiritualmente também pode ser aquele que faz parte do problema e que, quando corrigido, ele se submete à correção e à reconciliação. Você pode identificar crentes maduros, tanto aqueles que se colocam para reconciliar, como aqueles que se dispõem à correção. Algumas coisas nós precisamos observar na nossa vida. Quando você vê um conflito, sabe que você presencia um conflito que pode prejudicar a igreja, qual que é a sua reação? Quando você vê algo que pode prejudicar ou que está prejudicando a igreja, e vamos abrir aqui um pouquinho o âmbito, não somente a igreja local, mas quando você vê algo que está prejudicando a igreja do Senhor, qual a sua reação? Como você reage a isso? Você ignora? Você vê isso e diz, não, isso aqui não é problema meu. Não faz parte da minha alçada, do pastor que resolva. Ou o líder de fulano de tal que resolva. Não, eu não vou me envolver com isso porque isso não pertence a mim. Você ignora isso? Você pensa que o problema não é seu? Ou você se envolve na tentativa de ajudar a solucionar a questão? Qual a sua reação? Você fecha os olhos? Ou você se coloca como um solucionador? Quando você é corrigido por algo que prejudica a unidade e o testemunho da igreja, qual a sua reação? Quando você é aquele que está tendo a sua atenção chamada, quando você é alguém que está sendo corrigido por algo que prejudicou tanto a unidade, quanto o testemunho da igreja, como você reage a isso? Você recebe a correção? Você é alguém que é maduro espiritualmente, que quando corrigido, você entende, é verdade, eu pequei, eu trabalhei contra a unidade, eu dei um mau testemunho, eu preciso de arrependimento. Você se arrepende, recebe a correção, ou você resiste? Endurece seu coração e acha que a correção não é para você. Paulo nos mostra ainda uma quarta verdade a respeito da unidade. Ele nos mostra que a unidade é sustentada pela eternidade. Ainda no verso 13 ele diz assim, e peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Os nomes de Evódia e Sinti que estavam escritos no livro da vida. Elas eram irmãs salvas. Os nomes delas estavam juntamente com o nome de Clemente, com o nome dos demais cooperadores, escrito no livro da vida. Esse era um registro do pertencimento delas a Deus. Elas pertenciam a Deus. Ter o nome escrito no livro da vida significava que aquelas irmãs estavam seguras quanto à sua salvação. Mas talvez o mais importante aqui é que ter o nome escrito no livro da vida apontava para a identidade em comum que elas possuíam. Evódia e Sintique compartilhavam a mesma eleição, a mesma redenção, o mesmo destino. Ou seja, elas iriam para o mesmo lugar após a sua morte. Elas estavam em divisão e com problemas de relacionamento dentro da igreja, mas ambas eram eleitas, ambas foram redimidas pelo sacrifício de Cristo, ambas tinham o mesmo destino. Irmãos, os nomes dos crentes estão escritos no livro da vida, e lá no céu não tem divisão, não tem divisão lá. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida. É contrário à natureza da igreja
confessar unidade no céu e praticar desunião na terra. São coisas que elas não caminham juntas. Se nós somos salvos, se nós vamos morar no mesmo lugar após a morte, após a nossa segunda ressurreição, irmãos, por que nós vamos andar em divisão aqui? Por que nós vamos ter problemas uns com os outros aqui? Se nós vamos todos que eu digo é todos que são salvos, né? Para o mesmo lugar. O simples fato de irmos morar juntos na Nova Jerusalém deveria nos ensinar a viver em harmonia na terra. O simples fato. Não, mas é que eu vou para a igreja, eu vou para a Nova Jerusalém, eu vou morar com o Senhor. Mas aquele irmão lá, aquele irmão eu não gosto dele. Mas como assim? Vocês vão morar junto. Se ele é irmão, vocês vão para o mesmo lugar. Se ele é irmão, ele foi eleito como você, redimido como você, vai tomar o mesmo destino que você. Como você não vai gostar dele aqui na terra e vai ter que conviver uma eternidade com ele? Uma segunda exigência que Paulo nos mostra aqui a respeito da firmeza da vida cristã é que a firmeza da vida cristã exige um coração estável. Um coração estável. E essa estabilidade do coração, Paulo nos mostra algumas verdades aqui. Essa estabilidade do coração, em primeiro lugar, ela começa com a alegria no Senhor. Uma vida firme em Cristo exige um coração estável. E essa estabilidade do coração, ela começa com a alegria no Senhor. No verso 4, Paulo diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Sejam alegres. Vivam a vida cristã de maneira alegre. E Paulo dá aqui 3 características dessa alegria. A primeira delas, essa alegria que Paulo está falando aqui é uma ordem. Há um imperativo aqui no verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. A alegria de que Paulo está falando é uma ordem, não é uma recomendação, é um mandamento. Ele está ordenando a igreja de Filipos a se alegrar no Senhor. Deixar de ser alegre, portanto, é quebrar um mandamento estabelecido por Deus. Irmãos, o Evangelho trouxe alegria. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. O fruto do Espírito é alegria. Paulo diz aos irmãos de Filipos: alegrem-se sempre no Senhor. A alegria de que Paulo está falando, em primeiro lugar, é uma ordem. A segunda característica dessa alegria é que ela independe das circunstâncias. Ele diz ainda no verso 4, alegrem-se sempre. Não é de vez em quando. Não é quando tudo dá certo. Não é quando você está sem problemas na sua vida. Não, é sempre. Alegrem-se sempre. Independente das circunstâncias. Independente do que você está passando. Independente de como está a sua vida. Há uma ordem do apóstolo Paulo que nos alcança. Devemos nos alegrar sempre. Isso inclui, meus irmãos, momentos de pressão. Isso inclui momentos de perda. Isso inclui momentos de incerteza. A nossa alegria não significa ausência de problemas. A alegria que nós cristãos temos não depende de algo que está fora de nós. A nossa alegria, irmãos, ela é maior até do que a dor, irmãos. Essa alegria é a presença de uma fonte maior do que todo problema, dor ou qualquer circunstância. Alegrem-se, uma ordem, sempre independente das circunstâncias. A terceira característica dessa alegria é que ela é cristocêntrica. É uma ordem, independe das circunstâncias e é cristocêntrica. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Nossa alegria, meus irmãos, deve estar centrada em Cristo. Quem tem Jesus, experimenta a verdadeira alegria. Quem tem Cristo, experimentou a verdadeira alegria. Quem não tem Jesus, meus irmãos, pode até se alegrar. É uma alegria momentânea, de horas, de minutos, passageira. É uma alegria que ela passa rápido, que depende das circunstâncias, que depende dos momentos.
Existe uma alegria que esse mundo oferece às pessoas. Só que essa não é a alegria de Cristo. A alegria do crente não está no que muda. A alegria do crente está no que não muda. A alegria do crente está em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o motivo da alegria de um crente, independente das circunstâncias, independente do que ele está passando. Quem tem Jesus, meus irmãos, tem a verdadeira alegria. Quem não tem Jesus, jamais experimentou de fato o que é ser alegre. Quem tem Cristo tem tudo. Quem não tem Cristo, não tem nada. Não tem nada, meus irmãos. O máximo que tem é uma alegria passageira, que depende de algumas coisinhas que acontecem na sua vida. A alegria que nós, crentes, temos é uma alegria cristocêntrica. Paulo nos mostra aqui também, meus irmãos, que a estabilidade do coração se evidencia em uma postura mansa. Um coração estável é um coração manso. No verso 5 ele diz assim: que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Que a moderação de vocês seja vista, seja visível, que as pessoas percebam que vocês são pessoas moderadas. Um coração estável se evidencia em uma postura mansa. Paulo ensina à igreja sobre a importância de cuidar não apenas das atitudes internas, mas também das reações externas. Quando Paulo fala de moderação, ele está se referindo ao controle do temperamento. É isso que ele está falando aqui, sobre o controle do temperamento, sobre a moderação. Um crente, meus irmãos, ele não pode ser uma pessoa explosiva. Um crente, ele não pode ser uma pessoa destemperada. Um crente, ele não pode ser uma pessoa sem domínio próprio e justificar isso dizendo, é que eu sou assim, é que esse é o meu jeito, é que essa é a minha maneira de se portar. Não deveria ser. Se você é uma nova criatura, esse não pode ser mais o seu jeito. Se você nasceu de novo, esse não deve mais ser o seu jeito. Não é que esse é o meu jeito, eu sou assim explosivo, destemperado, eu não consigo me controlar. Não, meu irmão. Você nasceu de novo. Você não é alguém que explode facilmente. Você nasceu de novo. Você não é alguém que perde o domínio rapidamente. Um crente, ele precisa ter suas palavras temperadas com sal. As suas atitudes precisam edificar os outros. A sua moderação precisa refletir o caráter de Cristo. Sabe onde essa moderação ela vai ser provada e evidenciada? Diante da provocação. Quando alguém provocar você, é ali que de fato você vai perceber se é alguém que tem moderação, que tem domínio próprio, que tem autocontrole, ou se você ainda continua agindo como o velho homem. Sabe aonde essa moderação ela vai ser provada? Diante da injustiça. Quando você presenciar algo injusto e não reagir com impulso, na força do seu braço, irado. Sabe aonde essa moderação ela vai ser provada? Diante da pressão. Quando você estiver debaixo de pressão, de dificuldade, é ali que você de fato vai perceber se é alguém que tem um coração manso, que possui uma vida moderada. Essa moderação deve ser visível. Paulo diz que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Precisa ser visível. As pessoas precisam olhar para nós, crentes, e ver em nós pessoas moderadas, pessoas que têm domínio próprio. Precisa ser visível, conhecida de todos. Não é algo oculto, é perceptível o comportamento. E eu vou dizer algo para você. As pessoas elas percebem ainda que você não perceba se você é moderado ou não. Talvez você não perceba, mas as pessoas estão observando o seu comportamento. Elas estão observando o meu comportamento. Elas estão analisando como nós agimos diante de diversas situações. Ainda que eu e você possamos não perceber, nós estamos sendo observados constantemente. E talvez nós não estamos percebendo que nos falta domínio próprio, mas os nossos filhos, eles perceberam. A nossa esposa, ela percebeu, o nosso colega de trabalho percebeu, os nossos amigos perceberam, os nossos colegas da escola, eles perceberam. A moderação precisa ser visível de todos.
E Paulo, ele embasa o motivo desse comportamento moderado dizendo que perto está o Senhor. Que a moderação de você seja conhecida de todos. Perto está o Senhor. A expressão perto aqui, ela pode indicar tanto a presença constante de Jesus, quanto o retorno iminente do Senhor Jesus Cristo. Jesus, irmãos, Ele está conosco em meio às nossas lutas. E em breve virá para defender a nossa causa e nos recompensar. Sejamos moderados. Tenhamos um coração e uma postura mansa. Essa estabilidade, irmãos, ela é ameaçada pela ansiedade. Sabe o que ameaça um coração estável? A ansiedade. A ansiedade tira o equilíbrio. Ela tira a estabilidade do nosso coração. No verso 6, a primeira parte, Paulo diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma. Em algumas traduções, né? Não andeis ansiosos. Ou não fiquem ansiosos. A ansiedade, ela desestabiliza o nosso coração. A estabilidade do coração é ameaçada pela ansiedade. Paulo, ele fala aqui sobre um estado contínuo de ansiedade. Ou seja, não estejam continuamente ansiosos. Ou não sejam continuamente ansiosos. Ele está falando sobre ter a ansiedade como um padrão de vida. Sobre viver ansioso. Sobre andar constantemente ansioso. A palavra ansiedade, ela traz a ideia de estrangulamento. Então, significado, né, de ansiedade, alguns dos significados: estrangulamento. Ficar ansioso é como ser sufocado. É como ter o oxigênio cortado. Paulo está dizendo: não vivam desse modo. Não vivam como se estivessem sempre sem ar, sempre estrangulados. Warren Wiersbe, ele diz assim, a respeito da palavra ansiedade: a palavra ansiedade significa ser puxado em diferentes direções. As nossas esperanças nos puxam em uma direção, os nossos temores nos puxam em direção opostas. E assim, nós ficamos como que rasgados, sendo puxados de um lado para o outro. A ansiedade, irmãos, rouba nossas forças. Ela rouba as nossas forças. Uma pessoa ansiosa, geralmente, ela antecipa os problemas. Você quer saber se você tem ansiedade? Você sofre por antecedência. Você antecipa o problema não chegou. Você nem sabe se o problema vai chegar, mas você já está sofrendo com o problema. Você nem sabe o que pode acontecer, mas você já está sofrendo por antecipação. O problema ainda não aconteceu, mas a pessoa já está sofrendo. E quando ela sofre por antecipação, a sua energia é sugada. Ela perde as suas forças, mesmo antes do problema acontecer. Mesmo sem saber se o problema irá acontecer. A ansiedade é a incapacidade de crer que Deus está no controle. O ansioso, ele sofre por antecedência, porque ele não crê de fato que Deus está no controle de todas as coisas. Então ele começa a sofrer por antecipação. Ele começa a se preocupar por antecipação. Veja bem, ansiedade está diretamente ligado à incredulidade. O ansioso, aquele que sofre por antecipação, geralmente ele está ali demonstrando incredulidade. Ansiedade está diretamente ligado à incredulidade. Repetindo aqui, novamente, o Warren Wiersbe, ele diz: a ansiedade é a falta de confiança na proteção e cuidado de Deus. É a falta de confiança de que Deus está no controle, de que Ele vai prover, de que o mal não vai chegar, de que aquilo que está nos apavorando ainda assim está no controle soberano de Deus. A ansiedade é isso, é a falta de confiança na proteção e cuidado de Deus. Não é apenas um problema emocional como se tem tratado hoje. Hoje se trata a ansiedade apenas como um problema emocional. E as pessoas acham que a cura da ansiedade está no remédio. Irmãos, olhe para as Escrituras. A nossa primeira fonte de recurso é as Escrituras. Onde nós buscamos socorro primeiramente é nas Escrituras. A ansiedade não é apenas um problema emocional que se resolve com terapia e remédio. A ansiedade também é um problema espiritual. Também revela uma parte de incredulidade. A pessoa ansiosa está sempre tentando assumir o controle da situação. Você já viu alguém ansioso? Ele está sempre tentando estar no controle. Ele está sempre tentando ter tudo nas suas mãos. Sabe, ele quer ter o passo a passo. Ele quer saber como tudo ocorrerá amanhã. O ansioso está sempre tentando assumir o controle da situação.
ele tem dificuldade de confiar na providência de Deus. Dificuldade em crer que Deus de fato está no controle. Ele foca de modo exagerado nos problemas. Esse é o ansioso. É uma formiga, mas ele vê um leão. É uma chuva, mas ele vê uma tempestade. É uma dor de cabeça, mas ele já está se preocupando achando que é um câncer. Ou seja, ele potencializa o problema. Ele sofre por antecipação, porque não confia que Deus está de fato no controle. Não confia na providência do Senhor. Está buscando ter o controle de todas as coisas, focando de maneira exagerada nos problemas. Irmãos, várias são as causas de ansiedade. Nós poderíamos aqui ficar citando várias causas, mas vamos citar aqui 3 rapidamente. 3 causas rápidas a respeito da ansiedade. A primeira delas, olhar para os problemas em vez de olhar para Deus. É uma primeira causa de ansiedade. Então nós focamos no problema e tiramos os nossos olhos de Deus. Uma segunda causa de ansiedade, relacionamentos quebrados. Talvez é o que mais gera ansiedade hoje. É a quebra de relacionamentos. Seja de um casamento, seja de um relacionamento com outra pessoa, seja de pais com filhos. A quebra de relacionamentos é um grande formador de ansiedade. Uma terceira causa de ansiedade aqui, preocupação exagerada com as coisas materiais. Você já viu como tem gente ansiosa por causa de dinheiro, por causa de comida, por causa de trabalho, por causa de roupa? Você consegue perceber aqui que quando Paulo fala sobre não ficar ansioso, ele está remetendo ao que Jesus falou em Mateus 6. Que nós não devemos ficar ansiosos pelo que comemos, pelo que bebemos, pelo que vestimos. Que o Senhor veste as aves dos céus, Ele veste os lírios do campo. Será que Ele não também proverá nas nossas vidas? Está cheio de gente ansiosa hoje por causa de coisa material. Pensando em dinheiro, pensando em como vão pagar as contas, pensando em como vai adquirir mais coisas, sofrendo por antecipação. Nós poderíamos aqui citar diversas causas. Não existe área neutra na sua vida. Na verdade, tudo pode se tornar motivo de ansiedade. Tudo. A pergunta que fica é, o que tem deixado você ansioso hoje? O que tem causado ansiedade na sua vida hoje? O que tem te deixado ansioso? Qual o motivo das suas ansiedades? Você consegue ver que isso está apontando para a falta de confiança no Senhor? Você consegue olhar e dizer assim, não, peraí, eu estou ansioso por algo, mas será que eu não deveria confiar no Senhor a respeito dessa situação? Será que eu não deveria colocar a minha confiança no Senhor e parar de sofrer por antecipação? O que tem deixado você ansioso hoje? Você consegue identificar que há uma incredulidadezinha aí no seu coração? Ou você diz assim, não, ansiedade não é incredulidade, eu creio no Senhor. Se você crê no Senhor, então descanse no Senhor. Você não pode acrescentar um côvado à sua vida. Você não pode mudar o dia de amanhã. Não, mas e amanhã? Amanhã pertence ao Senhor. Descanse. O Senhor, Ele tem o melhor preparado para você. Tem o melhor preparado para mim. E talvez o melhor não é o melhor que nós queremos, mas é o melhor que o Senhor tem para nós. Ele é mais sábio do que nós. Ele sabe o que de fato é melhor para nós. Veja bem, irmão, uma quarta questão aqui. A estabilidade do coração, ela é ameaçada pela ansiedade. Mas em quarto lugar, ela se constrói por meio da oração. Na segunda parte do verso 6, Paulo diz assim, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graça. Um coração estável se constrói por meio de oração. Se a ansiedade é uma doença, então o remédio é a oração. O remédio é orar. Paulo diz, vocês estão ansiosos? Não fiquem ansiosos. Sabe o que vocês fazem? Vão orar. Vão buscar a face do Senhor. Vão pedir, vão agradecer. Orem. É isso que Paulo está falando. Veja bem, eu não quero diminuir aqui, preste atenção, eu não quero diminuir aqui os instrumentos que Deus ele usa por sua graça comum, psicologia, terapia, medicina. Eu não quero diminuir essas coisas aqui, e isso tem o seu lugar na vida do ser humano.
Deus, por intermédio da graça comum, capacita pessoas como instrumentos para ajudar outras pessoas em necessidade. Só que veja bem, quando a Bíblia fala de ansiedade, ela manda orar. É isso que a Bíblia manda fazer. A Bíblia diz que quando você está ansioso, vai orar. Vai buscar a face do Senhor. Se a ansiedade é uma doença, a oração é o remédio. William Hendricks, ele diz, o antídoto para a ansiedade é abrir efusivamente o coração a Deus. É abrir constantemente o coração a Deus. Veja bem, recapitule aí na sua mente. A última vez que você ficou ansioso ou ansiosa, o que você fez primeiro? Qual foi a sua primeira atitude? Você foi orar? Você foi buscar a face do Senhor? Você foi se colocar diante de Deus em oração? O que você fez a última vez que você ficou ansioso? Você abriu o seu coração efusivamente para Deus, como William Hendricks diz aqui? Você abriu o seu coração a Deus? Você contou para Ele o que você estava passando? O porquê você estava ansioso ou ansiosa? A oração é o remédio para a ansiedade. Tudo deve ser levado para Deus, irmão. Tudo. Desde as coisas grandes às coisas mínimas. O Senhor, Ele ouve as nossas orações. Ele se importa com as nossas orações. Sejam elas orações que talvez nós consideramos grandes. Sejam elas orações que talvez nós consideramos pequenas. O Senhor ouve elas. O Senhor considera elas. Tudo deve ser levado ao Senhor. Paulo, ele fala aqui de uma espécie de oração que destrói a ansiedade. Ele diz, vocês estão ansiosos? Vocês devem orar. E aí ele fala aqui dessa oração, usando 3 palavras. A primeira delas, oração. Ele diz, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração. A palavra oração aqui é um termo genérico essa palavra é um termo genérico para oração e tem a conotação de referência, devoção e adoração. Sempre que ficamos ansiosos, a primeira coisa que precisamos fazer é ficar sozinho com Deus e adorá-lo. A palavra adoração aqui não está falando de petição. Petição é a segunda. Essa palavra oração aqui está falando de adoração, de reverência, de devoção. Quando você estiver ansioso, vai para o seu quarto, fecha a porta do seu quarto, estende as suas mãos e adora o Senhor, irmão. Louva o nome de Jesus. Adore a Ele. Nós precisamos constantemente relembrar que Deus é grande o suficiente para resolver os nossos problemas. A segunda palavra que Paulo usa aqui é súplica. E essa palavra fala de pedidos específicos. Então ele diz, olha, quando vocês estiverem ansiosos, orem, adorem ao Senhor. Depois que vocês adorarem, supliquem, aí vocês pedem. Aí vocês coloquem diante de Deus as suas necessidades. Façam seus pedidos específicos. Devemos apresentar todas as nossas necessidades a Deus em oração, em vez de acumular o peso da ansiedade em nosso coração. Então, quando seu coração estiver carregado, ansioso por alguma situação, você tira esse peso do seu coração e larga ele aos pés da cruz por meio de oração. Leva essa situação a Deus. Coloca isso diante do Senhor. A terceira palavra que Paulo usa aqui são ações de graças. E esse é um elemento chave em nossas orações. Observe que Paulo fala sobre gratidão antes de ouvir a resposta da oração. Ele diz, adorem, peçam e agradeçam, mesmo antes de vocês terem a resposta. Já exerçam a gratidão. Veja bem, meus irmãos, isso revela confiança no caráter de Deus, em sua soberania e sabedoria. Orar não muda apenas a situação. Orar muda também o coração que enfrenta a situação. A ansiedade, você que é ansioso, a ansiedade leva à oração e ela precisa levar você a orar. A ansiedade precisa empurrar você para o lugar da oração, para o lugar da comunhão com o Senhor, para o lugar da súplica. A ansiedade leva à oração, a oração leva à dependência, e a dependência produz descanso. A oração é a sua primeira opção quando você está ansioso. Você ora, primeira coisa, estou ansioso sobre isso, vou orar. Ou você diz assim, estou ansioso sobre isso, vou dar meu jeito. Não, vou resolver do meu jeito. Não, estou ansioso, eu posso, eu sou bom. Eu consigo resolver os meus problemas.
Então eu vou dar os meus pulos. É assim que você resolve a ansiedade? Tentando fazer com que ela se resolva na força do seu braço ou indo ao Senhor em oração? Quando você ora, irmão, a sua oração hoje, ela possui só adoração e agradecimento? Sem petição? Quando você vai orar, você ora adorando e agradecendo e pede? Ou você acha que você não pode perturbar o Senhor com os seus pedidos? Como é a sua oração? A sua oração hoje, ela possui adoração ou só petição? A sua oração hoje, ela possui gratidão ou só petição? Tem pessoas que elas pensam que pedir a Deus incomoda a Deus. Então elas não fazem nenhum pedido. Só que tem pessoas que vão orar e só pedem. Elas não adoram. Elas não agradecem. Elas têm apenas uma lista de pedidos. Então elas apresentam seus pedidos, mas não reverenciam o Senhor. Não desfrutam da presença e da devoção do Senhor. Não exercem gratidão ao Senhor. Como é a sua oração? Você só pede? Ou você adora, pede e agradece? Essa estabilidade do coração, irmãos, ela resulta na paz de Deus. No verso 7, Paulo diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Pela oração, a paz de Deus ocupa o lugar que antes a ansiedade ocupava. Você está entendendo a importância da oração? Quando você ora, a ansiedade ela é removida do seu coração. E a paz de Deus, ela ocupa o lugar da ansiedade. Por isso é extremamente importante que você aprenda a orar nos momentos de ansiedade. A oração remove a ansiedade e traz a paz de Deus em seu lugar. Paulo nos mostra aqui 3 verdades sobre essa paz. Ele diz, olha, e a paz de Deus, ou seja, essa paz é uma paz divina. É a paz de Deus. Não é uma paz produzida por circunstâncias. Não é uma paz gerada por governos humanos. Não é uma paz que pode ser dada pelo mundo, pois o mundo não conhece essa paz. Essa paz é uma paz divina. Em segundo lugar, essa paz vai além da compreensão humana. É a paz de Deus que excede todo o entendimento. É uma paz que vai além da compreensão das pessoas. Essa paz aqui é para crente. É a paz que coexiste com a dor. É a paz que coexiste com as lágrimas. É a paz que coexiste até mesmo com a própria morte. É a paz de crente. É o crente, aquele que quando você vê ele tendo um ente querido seu que perdeu, que morreu, que veio a óbito, ele não está chorando porque ele está triste. Ele está chorando porque ele sentirá saudade do seu ente. As pessoas olham muitas vezes para os crentes e não conseguem compreender como um crente consegue ter paz em meio às tempestades. Essa paz é uma paz que somente o Senhor pode colocar em nosso coração. Ela vai além da compreensão humana. Ela excede todo o entendimento. Ela não pode ser explicada racionalmente. Ela não segue a lógica humana. Essa paz é divina, ela vai além da compreensão humana. Ela guarda a nossa mente e o nosso coração. É uma paz que guarda a nossa mente e o nosso coração. Paulo usa aqui uma linguagem militar para estar em guarda. Guarda traz a ideia de um sentinela, de um soldado na torre de vigia, de um guarda protegendo a cidade. Paulo está dizendo exatamente isso. A paz de Deus que excede todo entendimento, ela é um guarda, é um soldado, é um sentinela que está de vigia, guardando o nosso coração, ou seja, as nossas emoções, e guardando a nossa mente, ou seja, os nossos pensamentos. A paz de Deus guarda as 2 áreas que mais são atacadas em nossa vida, a mente e o coração. A ansiedade ataca a mente, irmãos, e o medo ele afeta o coração. Paulo está dizendo, existe uma paz que guarda tanto a mente de vocês, quanto o coração de vocês. Paulo diz que por meio da oração, a paz de Deus atua protegendo essas áreas. Essa não é uma paz universal, não é uma paz que todos têm, é uma paz que está ligada a Cristo. É uma paz que vem de Jesus. Assim como quem tem Jesus tem alegria, quem não tem Jesus, irmãos, não sabe o que é alegria, assim também é referente à paz. Quem tem Jesus tem a verdadeira paz. Quem não tem Jesus tem uma paz falsa. A paz do mundo, a paz passageira.
Tem muita gente, meus irmãos, enganada. Tem muita gente que está achando que está em paz. Não, mas a minha vida está em paz. A pergunta não é se a sua vida está em paz. É que paz? É a paz de Cristo? É a paz de Jesus? Ou é a paz do dinheiro? Ou é a paz dos bens materiais? Ou é a paz das circunstâncias? A paz que excede todo o entendimento é a paz de Cristo. E a pergunta que fica é: aonde você tem buscado paz? Quando você diz assim, eu preciso de paz, aonde você busca paz para a sua vida? A quem você recorre em busca de paz? Não, eu preciso de paz para a minha vida. Mas aonde você busca essa paz? Em quem você busca essa paz? Essa paz que você tem buscado é a verdadeira paz? Ou é uma paz falsa? Uma paz enganosa? Uma paz que quando a circunstância mudar, você perderá essa paz? Aonde você tem buscado paz, meu irmão e minha irmã? No dinheiro, nas coisas materiais, nas alegrias desse mundo? Ou em Cristo? Ou no Senhor? A quem você recorre em busca de paz? A sua vida é uma vida de paz hoje? Quando você sonda o seu coração está em paz? A paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda a mente e o coração, ela habita dentro de você? Ela está dentro da sua vida? Ou você é alguém que está aqui sentado hoje ouvindo essa mensagem, que está sentindo falta de paz? Eu estou sem paz na minha vida, eu não encontro paz para o meu coração. Vá a Cristo, vá a Jesus, busque ao Senhor. É somente em Cristo que nós encontramos a verdadeira paz, meus irmãos. É somente nele, em nenhum outro lugar mais. Paulo nos mostra ainda aqui uma terceira exigência que uma vida firmada em Cristo exige de nós. A vida firmada em Cristo exige mente e vida alinhados. Uma vida firme em Cristo exige de nós uma mente alinhada com a nossa vida. Paulo vai nos mostrar algumas questões importantes sobre a mente e a vida alinhada aqui. A primeira delas é que a mente precisa ser direcionada. A sua mente precisa ser direcionada. No verso 8, Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Direcione a mente de vocês para essas coisas. A sua mente precisa ser direcionada. As nossas maiores batalhas são travadas no campo da mente. É ali que há uma guerra, na sua mente. As batalhas, elas são vencidas na mente ou perdidas na mente. A nossa mente é um verdadeiro campo de batalha. E exatamente por isso Paulo deixa claro que a nossa mente deve ser direcionada. Que nós devemos ser intencionais naquilo que pensamos. E intencionais naquilo que ocupa a nossa mente. Se a mente é um campo de batalha, nós precisamos ter a intenção de vencer essa batalha da mente. Precisamos ser intencionais ali. Paulo ele faz uma lista daquilo que deve ocupar o nosso pensamento. Então, o que deve ocupar a sua mente? Tudo que é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro deve ocupar a sua mente. Aquilo que corresponde à realidade de Deus, em oposição àquilo que é irreal. O que deve ocupar a sua mente? Tudo que é respeitável. A palavra respeitável traz a ideia de alguém que vive neste mundo com uma profunda compreensão de que o universo inteiro é um santuário. E tudo que ela faz deve ser um culto. Ou seja, uma vida corandel, uma vida sempre na presença de Deus, tendo Deus, sabendo que Deus sempre está presente. É isso que deve ocupar a sua mente. Tudo que é respeitável. A mente que se concentra em assuntos desonestos, ela corre o risco de se tornar uma mente desonesta. Nossa mente precisa pensar em tudo aquilo que é respeitável. O que deve ocupar a sua mente? Tudo que é justo. Tudo aquilo que é justo.
A palavra justo fala de uma correta relação com Deus e com os homens. O que deve ocupar a sua mente? Tudo que é puro. Ou seja, pensamentos puros. A palavra puro fala daquilo que é moralmente livre, moralmente puro e livre de manchas. A palavra puro aqui descreve algo purificado de tal maneira que se faz apto para ser oferecido a Deus e usado em seu serviço. É isso que deve ocupar a sua mente. Tudo aquilo que é puro, ou seja, pensamentos imorais não devem ter espaço na sua mente. A sua mente não deve ser morada de pensamentos imorais. O que deve ocupar a sua mente? Tudo que é amável. A palavra amável aqui traz o sentido de agradável, aquilo que suscita amor, aquelas coisas que proporcionam prazer a todos, não causando dissabor a ninguém. O que deve ocupar a sua mente? Tudo que é de boa fama. E boa fama aqui significa, literalmente, falar favoravelmente. Nesse mundo, irmãos, há muitas palavras torpes, falsas e impuras. Mas nos lábios dos crentes e em sua mente, devem existir somente palavras adequadas a serem ouvidas. É o parênteses aquele, né? Que vale sempre ser relembrado. Crente não fala palavrão. Crente não usa a palavra torpe. Ele não fala e não pensa. O que ele fala é tudo aquilo que é de boa fama. Tudo que reflete excelência moral deve ocupar a sua mente. Tudo aquilo que reflete excelência moral. A sua mente não é neutra. Eu tenho falado isso alguns domingos aqui. A sua mente não é neutra. Ela está sempre sendo formada. A sua mente, a sua cosmovisão, a sua maneira de ver o mundo, ela está sendo sempre e constantemente formada, ou pela carne, ou pela verdade. Veja bem, não há neutralidade na sua mente. Aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, aquilo que você lê, isso molda a sua maneira de ver o mundo. Molda a sua mente, molda a sua cosmovisão. Então se atente ao que você vê, ao que você ouve, ao que você lê, ao que a sua mente absorve. Porque é com base nessas coisas que você vai olhar para o mundo. É com base nessas coisas que você vai tomar as suas decisões. Que a sua cosmovisão seja a partir da verdade das Escrituras. Que você olhe para as Escrituras, ouça as Escrituras, abrace as Escrituras e aplique as Escrituras no seu dia a dia. Que a sua cosmovisão seja bíblica. Você precisa olhar para as coisas e dizer, eu vou fazer isso porque a Bíblia diz assim. Ou eu não vou fazer isso porque as Escrituras dizem exatamente assim. A sua mente precisa ser cheia, encharcada das Escrituras. Aquilo que ocupa a sua mente vai determinar a sua forma de interpretar a vida. Vai interpretar a sua forma de reagir às circunstâncias. Vai interpretar a sua forma de se relacionar com as pessoas. Quando você olha para o que você pensa, para a sua mente, você é alguém que intencionalmente dirige a sua mente? Você tem cuidado com a sua mente? Cuidado com o que você pensa? Cuidado com o que você assiste? Cuidado com você. Você é intencional em dirigir a sua mente? Ou você é alguém que está tendo a sua mentalidade formada pelos padrões mundanos? Me responda, não me responda. O que forma a sua mentalidade hoje? As Escrituras? Ou o padrão mundano que está sendo proposto para nós constantemente? A sua vida hoje, ela reflete o quê? Reflete uma vida moldada pelas Escrituras? Ou reflete uma vida moldada pela cultura? O que a sua mentalidade está refletindo hoje? O que está ocupando a sua mente? Paulo nos fala aqui a respeito de uma segunda verdade a respeito da mente. Além de ser direcionada, a mente precisa ser disciplinada. No verso 8, ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Tenham uma mente disciplinada. Disciplinem a mente de vocês. Como é de praxe, Paulo não está dando uma sugestão, ele está dando novamente uma ordem. Ele está dizendo novamente, a mente de vocês deve ser ocupada por essas virtudes. São estas coisas que devem ocupar os pensamentos de vocês. São essas coisas que devem dominar a mente de vocês.
que essas coisas ocupem continuamente aquilo que vocês pensam. Isso envolve esforço consciente, irmão. Pensar de maneira correta envolve disciplina, envolve repetição intencional, sabe, envolve esforço da nossa parte. A mente caída, ela tende ao pessimismo, a mente caída tende à ansiedade, a mente caída tende à imaginação desordenada, a mente caída tende à distorção da realidade. A mente caída, ela se inclina para as coisas da carne. Sem disciplina, a sua mente amplifica os problemas. Ela cria cenários irreais e alimenta emoções desordenadas. A mente é perigosa. Ela é mais perigosa do que você imagina. Não basta lutar contra pensamentos errados. Você precisa substituir esses pensamentos. Você precisa parar de pensar em tudo aquilo que é imoral e começar a pensar em tudo aquilo que é de boa fama. Não basta parar de pensar naquilo que é errado. Você precisa encher a sua mente de pensamentos corretos, virtuosos, bíblicos. Uma mente sem disciplina se torna um campo fértil para o pecado emocional e um campo fértil para o pecado prático. Pastor, aonde começa o pecado? Primeiro no coração que é depravado. Mas além de começar no coração que é depravado, ele começa na mente. Primeiro a pessoa pensa, depois ela faz. Se a sua mente não for disciplinada, se os seus pensamentos não forem pensamentos virtuosos, hora ou outra aquilo que está aqui vai vir para fora. É ali que começa, irmãos. A grande maioria dos conflitos, ansiedades e quedas não começam nas ações. Eles começam nos pensamentos não disciplinados. Warren Wiersbe, né, citei ele 3 vezes aqui. Ele diz assim: o cristão deve encher a sua mente com os pensamentos mais nobres e elevados, não com pensamentos abjetos desse mundo depravado. É disso que a mente de um cristão é cheia. Não de pensamentos abjetos, depravados, mas do que é nobre, do que é justo. Nós poderíamos estender isso aqui, irmãos, trazendo exemplos práticos. Eu tenho batido numa tecla aqui: cuide com o que você assiste, cuide os seriados, cuide o que você lê, cuide com a literatura que você está abordando, cuide com isso. Isso pode instigar o pecado na sua mente. O pecado instigado na sua mente, hora ou outra, ele pode se tornar prático na sua vida. É ali que o pecado nasce, irmãos. É ali. Não enche a sua mente de pensamentos abjetos e depravados desse mundo. O que está ocupando a sua mente hoje? Ou o que tem ocupado a sua mente hoje? Quais os tipos de pensamento que habitam ali? Nobres ou depravados? O que está habitando na sua mente? Pensamentos nobres, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, de boa fama, é isso que está habitando na sua mente? Ou há pensamentos depravados na sua mente? Ou há pensamentos distorcidos? Será que você não está alimentando nenhum pecado oculto no seu pensamento hoje? E que você precisa rapidamente se arrepender disso, antes que esse pecado ele se torne algo consumado e gere problemas muito maiores para você? O que tem ocupado a sua mente hoje? O que está habitando na sua mente? De que maneira você está moldando a sua mente? Você acha que a sua mente é algo que você pode brincar com ela? Não brinque com ela. Não brinque. Uma terceira verdade que Paulo mostra aqui a respeito dessa exigência entre a vida de conhecimento e a vida prática é que a vida cristã precisa ser prática. Prática. A vida cristã precisa ser prática. Nós precisamos praticar. No verso 9, Paulo diz: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. Ou seja, a vida cristã não é teórica. A vida cristã é prática. Uma coisa é aprender a verdade. Outra, bem diferente, é praticar a verdade aprendida. Veja bem, há uma distância entre saber e praticar, entre conhecer e colocar em prática. Você pode conhecer muito, você pode saber muito, e você pode não estar praticando nada daquilo que você sabe. Nós precisamos conhecer e praticar.
E uma coisa é aprender a verdade, outra coisa é praticar a verdade. Não basta ter a verdade na cabeça. A verdade precisa descer para o coração. A verdade precisa ser transformada em algo visível. Paulo não apenas ensinou a verdade, ele praticou a verdade, ao ponto de dizer que eles viram em mim. Ele diz, o que também aprenderam, receberam e ouviram, e o que viram em mim. Ou seja, o conhecimento de Paulo era visível. As pessoas viam aquilo que Paulo conhecia de maneira prática. Não era um conhecimento teórico e uma vida teórica. O evangelho não é apenas um conteúdo, o evangelho é um padrão de vida. É isso que é o evangelho. Eu sempre falo aqui, né? Eu não me preocupo muito se você sabe o que é o evangelho. Porque você deveria saber o evangelho se você é crente. A minha preocupação é se você vive o evangelho. O evangelho não é apenas um conteúdo, ele é um padrão de vida. Muitos param no conhecimento. Eles sabem o que é certo. Eles sabem como deveriam viver, mas eles simplesmente ignoram essas coisas por não estarem dispostos a praticar. Sabem a verdade, conhecem a verdade, mas dizem assim, não, eu não vou fazer isso aqui porque eu não quero fazer isso. Não é da minha vontade. Teimosia. Um coração obstinado. Acumular conhecimento sem o exercício da vida cristã não nos torna crentes maduros. Nos faz bebês espirituais sempre. Conhecer, irmãos, e não praticar, vai gerar endurecimento do coração. Vai fazer com que você perca a sensibilidade, vai fazer com que você se iluda espiritualmente. Deixa eu repetir algo aqui que é muito importante. Nós temos aqui a grande maioria de crentes de igreja aqui, que congregam aqui. Deixa eu relembrar algo importante aqui. Saber e não praticar é algo perigoso. Se você sabe a verdade e fecha os olhos para a prática da verdade, é perigoso. Não brinque. É um bom conselho que eu dou para você. Não brinque. Se você sabe a verdade e não pratica a verdade, você está em perigo. É perigoso saber e não praticar. Tenha os olhos abertos para ver. Tenha os seus ouvidos atentos para aprender. E tenha o seu coração disposto para praticar o que você tem aprendido. Pratique. A vida cristã é prática. Qual a verdade que você tem conhecimento hoje, mas que você tem decidido obstinadamente não obedecer? O que você sabe que a Bíblia exige de você, e que você olha para a Bíblia e diz, eu não vou fazer isso aqui. Eu sei que está escrito, eu sei que o Senhor pede isso, eu sei que é essa a ordem de Deus, mas eu vou usar o meu livre-arbítrio, não vou obedecer. Qual verdade que você conhece? Ou quais verdades que você conhece e não pratica? E não porque não sabe, mas porque não quer. O que você conhece e não pratica, isso tem trazido algum tipo de tristeza ao seu coração? Você se entristece quando você olha para a Bíblia, você sabe o que deve ser feito, e mesmo assim você não faz o que deve ser feito. Você se entristece com isso? Você fica triste? Poxa, eu sei que Deus ele quer de mim isso. Ah, mas de novo eu pequei. De novo eu não fiz aquilo que o Senhor espera de mim. Você se entristece por não obedecer aquilo que você conhece? Ou você passa batido, você diz, não, é porque eu fui salvo pela graça. Jesus me ama. O pastor falou na liturgia que se eu me arrependo dos meus pecados, então eu tenho a certeza do perdão. Então eu vou pecar hoje, domingo eu me arrependo e depois eu continuo. Sem tristeza. Um dos primeiros efeitos, irmãos, da desobediência ao Senhor no nosso coração é a tristeza por não termos obedecido a sua santa palavra. Você se entristece? Ou você passa abatido? Uma quarta e última verdade aqui, que Paulo nos mostra, é que a coerência entre conhecimento e prática, ela gera a presença de Deus nas nossas vidas. No verso 9, na última parte, ele diz assim, e o Deus da paz estará com vocês. O Deus da paz estará conosco. Perceba que há uma progressão aqui no texto. No verso 7, Paulo fala sobre a paz de Deus que guarda. No verso 9, Paulo está falando do Deus da paz que acompanha. Há uma progressão no texto aqui.
Paulo não está tratando aqui de salvação, ele está falando da experiência relacional do crente com Deus. A presença aqui envolve comunhão, consciência espiritual, estabilidade interior. Paulo não está falando de misticismo. Paulo não está abordando o misticismo que é resultado do conhecimento e prática de andarem juntos. Ele está falando de comunhão plena. Se nós conhecermos e praticarmos, o Deus da paz estará conosco. A presença do Senhor andará conosco. A nossa comunhão com o Senhor não será quebrada. O pecado quebra a nossa comunhão com Deus, meus irmãos, e por isso nós precisamos de arrependimento. Mas se nós conhecemos e praticamos, nós nos mantemos constantemente em comunhão com o nosso Deus. Já não é apenas o Deus da paz que guarda a nossa mente e o nosso coração, é a paz de Deus agora que está conosco. O Deus da paz que vai conosco e está conosco. Como está, meu irmão e minha irmã, a coerência entre aquilo que você sabe e aquilo que você pratica hoje? A sua vida é uma vida coerente? Você é um crente coerente? Eu vivo uma vida cristã coerente? Ou há incoerências na sua vida? A sua vida é coerente com aquilo que você sabe? Ou é incoerente? Nós fechamos o sermão aqui, irmãos, com 5 aplicações práticas. 5 atitudes aqui práticas que você precisa ter diante desse sermão. Diante desse sermão você precisa agir, né? Conhecimento e prática. Você precisa ouvir o sermão, sair daqui desse culto, olhar para o seu coração, se arrepender dos seus pecados e praticar. Diante desse sermão, haja. Em primeiro lugar, priorize a sua comunhão diária com Deus. Priorize. A sua comunhão com o Senhor deve ser algo prioritário na sua vida. Sem permanência no Senhor, não há firmeza e nem unidade. Estabeleça na sua vida um tempo real de oração, de leitura das Escrituras, de devoção ao Senhor. Priorize isso na sua vida. Faça com que isso seja importante. Você não pode passar dias e mais dias sem orar e sem ler as Escrituras. Você precisa priorizar a sua vida devocional. Não ter isso como uma opção. Não fazer quando dá, mas fazer sempre. Priorizar sempre. Uma segunda atitude prática. Resolva conflitos de forma bíblica e imediata. Não ignore tensões. Não ignore. Procure, perdoe, peça perdão. Se necessário, aceite a ajuda de irmãos maduros para restaurar a unidade. Quando você tiver um problema com o irmão, resolve o problema. Peça perdão, perdoe, converse, esclareça as questões. Resolva isso. Resolva os conflitos de forma bíblica e imediata. Uma terceira atitude prática, substitua a ansiedade por oração intencional. Quando a preocupação surgir, irmão, leve tudo a Deus. Leve tudo a Deus. Adore a Ele. Faça as suas petições e as suas súplicas. Faça as suas ações de graças. Não fique ali alimentando a ansiedade. Confronte ela espiritualmente. Vá em oração ao Senhor. Uma quarta atitude prática, discipline a sua mente diariamente. Filtre seus pensamentos à luz da palavra. Filtre aquilo que você pensa. Corte da sua vida aquilo que contamina a sua mente e da sua vida. E alimente sua mente com aquilo que reflete o caráter de Deus. Se teu olho está te fazendo pecar, arranca. Se a tua mão está te fazendo pecar, arranca. Exclui isso da tua vida. O que tem feito você pecar, exclua isso o mais rápido da sua vida. Cuide da sua mente, discipline a sua mente diariamente. Uma quinta e última atitude prática. Pratique imediatamente o que você sabe. Pratique, irmão. Coloque em prática aquilo que você sabe. Não adianta você ficar aqui acumulando conhecimento. Conhecimento ele é bom, ele é muito importante. Mas acumular o conhecimento por si só não faz diferença. Eu sempre falo aqui, nós não conhecemos primeiramente para ensinar, para debater e para defender a nossa fé. É primeiramente para praticar. Não acumule conhecimento por acumular. Obedeça hoje o que Deus já te revelou na palavra. O que a palavra de Deus diz. O que você conhece a respeito disso, obedeça. Escolha o caminho da obediência. A maturidade espiritual não está em saber mais. A maturidade espiritual está em praticar aquilo que se sabe. Obedeça. Essa é uma palavra muito difícil hoje. Nós vivemos no meio de uma geração rebelde. Veja bem,
Obedeça, irmão. Olhe para a Escritura e obedeça. Não, mas é que é muito difícil para mim obedecer a isso. Obedeça mesmo sendo difícil. Não é que isso é doloroso para mim obedecer. Obedeça com dor. Você não precisa se sentir bem para obedecer. Isso não precisa fazer bem para você. Você só precisa ser obediente. Obedeça mesmo que você não concorde. Porque se nós olhamos para as Escrituras, se nós cremos que as Escrituras são inspiradas, se nós cremos que elas são suficientes para a nossa vida, se nós cremos que as Escrituras são a nossa única regra de fé e prática, então nós precisamos olhar para a Bíblia não como uma sugestão para a nossa vida, mas como uma ordem para a nossa vida. Olhe para a Bíblia como palavra de Deus, porque é isso que ela é, e obedeça a palavra de Deus. Veja bem, olhar para as Escrituras, conhecer o que está escrito e desobedecer as Escrituras é desobedecer o próprio Deus. Nós estamos desobedecendo o autor das Escrituras, o próprio Deus. Obedeça, pratique imediatamente aquilo que você sabe. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos ficar de pé?